pela University of Georgia. Ele também é sócio fundador da SEDES Consultoria e economista-chefe do LEAD-PE. Com vocês, Dr. Écio Costa. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui na FICONS. Eu já, antes da pandemia, frequentei algumas vezes aqui na feira, e é um prazer estar de volta, vendo como está movimentada. Antes de começar a falar, eu queria agradecer o convite feito por William para vir participar da feira, falar aqui com vocês, e também dar um abraço aqui para Reinaldo. Foi através de Reinaldo que eu conheci o Sindlec há anos atrás, também antes da pandemia. Cheguei a escrever algumas vezes artigos para o guia do Sindlec, e lembro muito bem do auge, por exemplo, da época lá do boom de swap, onde o mercado estava muito aquecido e isso movimentava o setor especificamente. E também vi aqui alguns clientes meus, inclusive em alguns estandes, então é bom revisitar. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre os cenários da economia brasileira, do setor de locação, também o que está acontecendo lá fora, como isso pode impactar aqui dentro. E eu estava até comentando com o William que a minha palestra eu tenho que estar atualizando ela praticamente todo dia, porque todo dia sai uma notícia, sai um dado econômico. Então, hoje eu enviei na hora do almoço a palestra para ele, porque tinha informações aí que sempre precisavam estar sendo atualizadas. Para quem não me conhece, eu sou economista, sou professor da UFPE, fiz a minha formação lá nos Estados Unidos, onde fiz mestrado, PhD e pós-doutorado. Voltei em 2002 para cá como professor. Hoje eu sou professor titular lá do Departamento de Economia. Também sou professor convidado da Fundação Dom Cabral. Já prestei consultoria para diversas empresas, como eu mencionei, que estão aqui também expondo. Sou economista-chefe do LEAD Pernambuco. William e eu, a gente se encontra com frequência, inclusive lá dentro dos eventos do LEAD. Já prestei consultoria para algumas dessas empresas aqui, ou instituições aqui também. Inclusive, o Sindlec também já colaborei, como eu mencionei. E estou no mercado já há um bom tempo com a minha empresa de consultoria. Isso aqui são algumas das participações que eu já fiz em jornais, portais, TVs, com entrevistas, com artigos. Eu sou colunista também do Diário de Pernambuco, escrevo toda segunda-feira, da Grande Rio FM, lá em Petrolina, da BMC News em São Paulo, Poder 360, Paraíba Business, o PB Business também. Então, eu termino colaborando aí com diversas fontes. Aqui é a minha empresa de consultoria, a SEDES. A gente está no mercado já há mais de 20 anos, onde o carro-chefe são os projetos de captação de recursos, principalmente o Banco Nordeste. Já dei uma paradinha aqui no stand do BNB para conversar com o pessoal que está presente por lá. Também faço a parte de elaboração de planos de negócios, estudos econômicos sociais, a parte de valuation de empresas. Paulo estava comentando bastante que na Europa, principalmente, há uma consolidação de mercado, mas aqui sempre tem essas movimentações também. Talvez não no setor, talvez não nesse momento, mas em algum momento termina acontecendo. Parte de incentivos fiscais também, Prodep, Sudene e assim por diante. E desenvolvimento também de plataformas de BI. A gente pode até depois conversar um pouco, Paulo, sobre esse trabalho da KPMG que vocês estão fazendo. Talvez eu tenha uma alternativa interessante aí para discutir sobre isso. A gente já desenvolveu recentemente uma plataforma para a ADEP, que é a Agência de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco, Prefeitura de Petrolina e outros clientes aí.
Esses são alguns dos clientes que eu mencionei, né? A Zeta está aqui, né? A Fercunha devia estar aqui, eu não coloquei, está vendo? Porque esses são os mais recentes, mas se for colocar vai terminar ficando muito grande. Mas alguns dos clientes, a Lightwall, um cliente recente também da gente. E interessante o caso da Speed+, tá? Que aí, Paulo, é um ponto importante. A FINEP, hoje, tem recursos que são muito baratos, mas são geralmente recursos que precisam ter uma inovação tecnológica. Só que, por exemplo, eu converso muito com o pessoal da APS, que é a Associação Pernambucana dos Supermercadistas, e a FINEP esteve visitando eles e disse, olha, se vocês forem abrir uma nova unidade de supermercado, você consegue um enquadramento para captar recursos da FINEP. Desde que você tenha um check-out um pouco mais moderno, que você tenha alguma inovação que não precisa ser, né, a inovação assim que ninguém fez, mas só um processo mais moderno já consegue. E aí eu tentei, por exemplo, o pessoal da Zeta fazer um enquadramento na FINEP, mas não consegui. Então, como associação, acho que precisa fazer uma aproximação com a FINEP para dizer, olha, a gente também precisa ser beneficiado. A gente tem equipamentos modernos, elétricos, o que seja, com controle remoto, que representam avanços tecnológicos e que deveriam, talvez, conseguir enquadramento. E eu estou à disposição também para fazer essa intermediação, se for preciso. Tá? E hoje tem recursos que são mais em conta do que o próprio Banco Nordeste, né? Que é muito forte aqui. Certo? E, inclusive, o Banco Nordeste, o orçamento já acabou, né? A FINEP para esse ano. A FINEP tem recursos ainda. Tá? Mas, então, a minha fala, geralmente, eu começo pelo cenário externo, depois venho para o cenário brasileiro, né, e vou terminar falando no cenário do setor de locações. Tá? No cenário externo, o que sempre está preocupando, e principalmente no momento atual, é a questão da inflação. Né? A gente viveu, durante a pandemia, um pico muito forte de inflação. Né? Os Estados Unidos chegou a ter a maior inflação dos últimos 20 anos, e diversas economias, sejam elas avançadas ou sejam elas emergentes, também passaram pela mesma situação. O Brasil também passou por esse momento. Né? Isso aqui é a inflação cheia, isso aqui é o núcleo da inflação, que geralmente são um número reduzido de setores ou de itens que os bancos centrais olham mais de perto. E, inclusive, os núcleos de inflação também tiveram esse movimento muito forte de elevação e agora vem apresentando uma redução. Tá? A redução ela se deu mais forte nos países avançados, enquanto que as economias emergentes, inclusive o Brasil, ela vem demorando mais a cair. E até apresentando alguns traços de retomada, como se você olhar aqui, por exemplo, vocês olharem alimentos e bebidas, há uma certa retomada da inflação. E isso tem preocupado muito as economias da América Latina, o Brasil, Chile e outros países. Eu estou falando disso e vou falar mais porque impacta diretamente o nosso setor aqui. Né? Quando a gente olha a questão da inflação, né, e olha a parte de inflação de serviços, né, você tem aí um problema de mercados de trabalho muito aquecidos. Aqui no Brasil, os dados recentes mostraram uma taxa de desemprego das mais baixas aí desde o início da série histórica, e isso tem se repetido também em outros países. Se vocês olharem aqui, você tem a bolinha representa a expectativa da taxa de desemprego e a coluna representa a taxa de desemprego observada. E o mercado esperava taxas de desemprego mais elevadas e o que está sendo observado está sendo uma taxa de desemprego mais baixa. Então, isso termina impactando na inflação e impactando na inflação de serviços. Né? Se vocês forem olhar, tanto nas economias avançadas como nas economias emergentes, isso tem sido um fator preocupante.
Então, as taxas de juros estão demorando a cair. Mas eu vou trazer algumas novidades sobre isso também. Falando dessas taxas de juros, que é a política monetária dos países, você tem um momento de elevação das taxas de juros nas economias avançadas e também na América Latina, para combater o problema da inflação, né? O Brasil até se antecipou às demais economias, tanto avançadas como do restante da América Latina, né? E os bancos centrais, eles agora estão no processo de redução, né? De retirada dessa política mais restritiva. Isso aconteceu aqui no Brasil, outras economias como a chilena, colombiana, mexicana, também vem fazendo isso. E lá nos Estados Unidos, né, que é aquela linha em azul, ainda está mantida, né, nesse atual patamar, e o pontilhado significa a expectativa, né? Então já há uma expectativa para a queda da taxa de juros lá nos Estados Unidos, que termina funcionando como um balizador para a taxa de juros de todos os países. Todos eles ficam de olho, né? A União Europeia, por exemplo, Paulo está falando muito do mercado europeu, eles têm uma economia que está com um crescimento muito baixo, ou com um crescimento até negativo, e eles não conseguem reduzir os juros porque ficam aguardando a redução de juros da economia americana. Porque senão isso traz impactos em outras variáveis macroeconômicas, como a taxa de câmbio. Vejam o que aconteceu recentemente com o Japão, que elevou a taxa de juros e teve um forte impacto no seu mercado acionário, né? Então o Brasil também fica de olho com o que acontece lá. Ele olha a inflação aqui, se a inflação vem cedendo, mas ele olha também a taxa de juros americana, porque existe, né, um processo de arbitragem, como a gente chama, que é um diferencial entre a taxa de juros americana e a taxa de juros brasileira. Então, a taxa de juros brasileira não pode cair muito, porque caso a taxa de juros americana não caia, tem um patamar, né, tem um limite aí que ela pode cair. Então, a gente tem que ficar de olho no que acontece lá fora para ver o que acontece aqui dentro. A gente não vive isolado, né? Esse pensamento de dizer que não, o que acontece lá fora não impacta aqui dentro, isso é um pensamento de décadas atrás. Hoje em dia, tudo está interligado, né? E com os juros não é diferente, certo? Agora, o que acontece? A gente começou o ano com essa expectativa de queda, só que agora, não só no Brasil, como outros bancos centrais da América Latina também estão reduzindo esse ciclo de redução de juros por conta da inflação persistente que eu mencionei, tá? Então, não é um problema só da gente. A economia americana, como eu disse, teve uma inflação de 9,1% no seu auge, né, que remonta aí a 1981, não é 20 anos, é mais do que 20 anos, né? E os juros, eles terminaram sendo elevados para esse patamar atual, que aí sim é o mesmo patamar de 23, 24 anos atrás, né? Isso aqui está para mudar agora em setembro, né? A gente vai ter reunião do Copom e vai ter reunião lá do FONC, né, que é o equivalente ao Comitê de Política Monetária aqui do Brasil, lá nos Estados Unidos, onde as apostas já dão como uma queda consolidada entre 25 pontos percentuais, 0,25 pontos percentuais ou 0,5, né? Alguns mais otimistas acreditam que pode cair 0,5. Caindo lá, isso dá margem para que caia aqui também no Brasil. Mas a situação é um pouquinho mais complexa do que isso que a gente está vendo. A economia americana, ela continua tendo um crescimento positivo, que supera as expectativas, mesmo com essa taxa de juros muito alta que eu mencionei, né? Aqui são as tendências de consumo, tá? Tendências por componentes, né? Então você tem ali serviços, né? E tem serviços
todos eles, né, tiveram uma queda com a pandemia, se recuperaram para suas curvas de tendência, tá? E o consumo de bens com um nível ainda mais alto do que era a sua tendência anterior, tá? E isso tudo tem muito a ver com o excesso de poupança que foi gerado lá na pandemia. Da mesma forma que nós tivemos um auxílio emergencial aqui, eles também tiveram. E o auxílio emergencial de lá foi ainda mais forte, mais relevante do que o daqui. E isso gerou um excesso de poupança positiva por lá, que vem sendo consumido. Vejam que agora a poupança está negativa e os americanos vêm consumindo essa poupança. Então, eles vêm consumindo e a economia vem crescendo, mesmo com taxas de juros muito elevadas. Então, essa é a dinâmica, né, atual da economia americana, mostrando o porquê que ela está crescendo mais do que o esperado, mesmo com taxas de juros muito elevadas. E aí você tem esse efeito da poupança, mas também tem um efeito geracional, né? Os mais idosos, eles são mais ricos que os mais jovens e eles estão consumindo também cada vez mais, tá? Então isso traz aí um efeito bastante positivo na economia americana. Outro fato importante é que os Estados Unidos também vem gerando muito déficit, né? Gastando muito mais do que arrecada, e isso tem se tornado cada vez mais uma preocupação, tanto lá na economia americana como no resto do mundo. Por quê? Com a taxa de 5,5% ao ano, os títulos americanos que pagam 5,5% em dólar são muito mais atrativos do que um título brasileiro que tem uma Selic de 10,5% e que paga em reais. Concordam com isso? Então, o dinheiro vai para onde? Vai para os Estados Unidos. E aí a liquidez mundial ela se enxuga e o crédito a nível internacional se torna mais escasso, certo? Então, você tem esse problema lá. A dívida tem uma projeção gigantesca de crescimento exponencial, com pagamento de juros também muito forte, mas eles não estão sozinhos, os países avançados também estão nessa tendência e as economias emergentes também. Então, todos estão com taxas de juros muito altas e se endividando e gastando cada vez mais da pandemia para cá, tá? A China já tem aí uma dinâmica diferente. A China vem desacelerando o seu crescimento, que era muito voltado para o setor imobiliário, e agora a China está olhando mais para a produção de outros bens, né, e as exportações para outros países. Se vocês olharem aqui, as exportações chinesas, né, cresceram muito nesse período da pandemia para cá, exportações americanas também, né, mas as chinesas cresceram muito. Aqui para o Brasil, há bastante tempo já que a China é nosso principal parceiro comercial, tanto para exportação como para importação. E cada vez mais eles estão exportando veículos, né? Veja a exportação de carros da China. Hoje, por exemplo, eu comentei sobre isso na minha coluna, que a exportação de carros da China para o Brasil em um ano, nesse mês, são os dados mais recentes da Anfávia, né, para o mês de agosto, cresceram em 20%, e são carros elétricos, né? Então, isso está trazendo toda uma nova dinâmica aí da economia chinesa, onde a União Europeia e os Estados Unidos já estão começando a impor barreiras contra a importação desses carros chineses. Não duvido que isso aconteça aqui no Brasil também, muito em breve, tá? Talvez não agora, porque os dados da Anfávia também mostraram um crescimento forte da produção e da venda dos veículos nacionais no mês de agosto. Mas isso tem grandes probabilidades de acontecer aí no curto prazo. Pronto, então esse é mais ou menos o cenário internacional, né? Como isso pode impactar aqui no nosso país. No cenário nacional, a gente teve esse momento de Selic a 2%, no auge da pandemia, né? É importante
que esse movimento daqui para cá teve muito a ver com a imposição do teto de gastos, né, lá no governo Temer. Essa imposição do teto de gastos trouxe previsibilidade para a política fiscal brasileira, e o que o mercado quer ver é justamente isso, que você tenha uma previsibilidade. E essa previsibilidade ajuda para que os juros futuros caiam, tanto os de longo prazo, que são os títulos do Tesouro, de 10 anos, por exemplo, como os de curto prazo, que é a Selic. E a Selic veio nesse processo de queda. Quando chegou a pandemia, despencou, a gente estava tendo aqui um país em recessão, né? Então a Selic foi lá para baixo. Nos Estados Unidos, a taxa de juros lá estava em zero, vocês devem lembrar disso. Veio a inflação, né, por conta da pandemia e dos auxílios emergenciais, foi para 13,75. A inflação começou a ser controlada, a taxa começou a cair, né? Porém, ela chegou no momento que se estabilizou aqui nos 10,5, porque a inflação, como eu já mostrei, começou a dar sinais de retomada aqui no país. Vamos ter novamente reunião do Copom dia 18 de setembro, 14 de setembro, e o mercado já está dizendo que a Selic vai subir. Ela não vai se manter, muito menos cair, ela vai começar um processo de elevação, e esse processo deve levar a Selic para algo entre 12 a 12,25 ou 11,75. Aí os analistas estão divergindo, mas é algo mais ou menos nesse patamar, num processo que deve se elevar deve se manter até fevereiro, um processo de elevação. E aí a inflação sendo novamente controlada, mais para o final do ano você começa a ter um novo processo de redução da taxa de juros. Só que, claro, tem vários fatores, né? A inflação é um deles. Vejam, saiu agora o anúncio da bandeira vermelha, né, para a conta de energia, era patamar 2, já corrigiram patamar 1, então talvez o impacto no IPCA não seja tão elevado, tem que acompanhar o preço da gasolina, tem muita coisa. E, claro, tem que acompanhar o que acontece lá nos Estados Unidos. Se a taxa de juros começa a cair, dá margem para que você, politicamente, pelo menos, reduza a taxa aqui. E tem, falando politicamente, tem um fator político também. O novo presidente do Banco Central, ele começa em fevereiro, o Galípolo foi o indicado, vai passar pelas sabatinas e tal, e é um presidente indicado, né, pelo governo atual, que pressiona bastante para que as taxas de juros caiam. Ele já disse que não funciona assim com ele, né, o mercado gostou do discurso, mas a gente vai ver na prática, né, quando ele se tornar presidente e quando do Comitê de Política Monetária a maioria for indicada pelo governo atual. Então tem esse fator político que no passado já pesou, vocês devem lembrar o governo Dilma, né, que ela mandou baixar a taxa na marra, né, e uma vez caindo lá nos Estados Unidos, pode ser que dê combustível para que aqui caia. Isso mais à frente gera inflação, como a gente já viu, e aí tem, né, tem a política fiscal que eu vou falar daqui a pouco, que também traz um impacto nisso. O dólar, como a gente viu, da pandemia, ele subiu muito, né, chegou muito próximo dos R$6. De lá para cá tem muita oscilação, vários sobes e desces. Na época de Bolsonaro, quando ele falava muita besteira, o dólar subia. Agora Lula, quando ele fala muita besteira, o dólar também sobe, né? Então, o Poder 360 fez até esse levantamento aqui, né, de uma entrevista que ele foi dar. Aí a entrevista começou às 9h20, ele falou alguma coisa provavelmente de taxa de juros, aí o dólar já subiu 0,11% e fechou em alta naquele dia. Ele fez isso várias vezes, né, recentemente, e o dólar começou a subir. Aí, finalmente, disseram, Lula, para de falar sobre isso. Aí o dólar começou a dar uma melhorada, né? Então, isso o fator político aqui no Brasil termina impactando muito no câmbio, né? Você tem os fundamentos, né, que eu mencionei, taxa de juros lá, também a questão das exportações, mas o fator político
interfere muito, gera muito ruído, né, como a gente chama. A inflação brasileira, ela, né, teve esse pico, como a gente já viu, ela baixou, né, e aqui você tem, aqui é o IPCA cheio, ele, na última leitura, ele está no teto da meta, né? A meta de inflação é 3%, com 1,5% para cima, 1,5% para baixo, então está em 4,5%, no acumulado dos últimos 12 meses, a leitura de julho, e o núcleo da inflação, que é o que o Comitê de Política Monetária olha, está em 3,8%. Né? E o importante é ver a trajetória. Vejam que há essa invertida aqui na trajetória, e isso é o que está preocupando e que deve fazer com que o Copom eleve a taxa de juros agora em setembro. Você tem os componentes ali mais voláteis, né? Os itens administrados estão com elevação bastante forte, a alimentação do domicílio abaixo, mas chegou nos 4,5%. Os componentes mais cíclicos, né? Veja que a inflação de serviços é a mais elevada, enquanto que os bens industriais ela é a elevação mais baixa. Tá? Então, a inflação hoje mais preocupante está nos serviços, como a gente já tinha visto, a taxa de desemprego muito baixa, então a inflação de serviços fica mais elevada, e na parte ali dos itens administrados, né, que inclui combustíveis, energia elétrica e assim por diante. Saiu o resultado do PIB essa semana passada, e o Brasil surpreendeu com um crescimento de 1,4%. Né? Aí está, para o segundo trimestre, está entre a segunda e a terceira, né? Se considerar os três aí, maiores crescimentos no mundo para o segundo trimestre. Isso é importante, mostra que a economia brasileira vem mostrando um crescimento, surpreendendo as expectativas, né? Isso vem acontecendo desde a pandemia para cá, desde 2021 para cá. Se falava sempre, vai crescer 0,5%, aí pum, crescia 2,8%, 2,9%, isso vem se repetindo. Isso tem muito de uma nova dinâmica da própria economia. Tá? A gente tem uma economia que 70% dela é do setor de serviços, quase 71%, a nível Brasil. Aqui ainda é mais forte, é 75%, certo? 22% da indústria, 6% da agropecuária, né? Setor de locações está aqui, certo? Aqui é 6,6%, mas se você olha o agronegócio como um todo, ele vai para 25%, porque ele pega a agroindústria e pega também parte do setor de serviços, tá? Mas na forma tradicional de se observar é esse. E quando você olha todos os trimestres, o setor de serviços vem surpreendendo, crescendo. Não foi diferente nesse segundo trimestre, cresceu bem também. Tá? Só que aí isso vem pressionando a economia. Né? Tem um fator importante. Parte desse crescimento tem a ver com a política fiscal também. O governo vem gerando muitos déficits, que aí termina trazendo a economia. Né? Olhando, quando você vai estimar o PIB, você tem a ótica da oferta, tá? E tem a ótica da demanda. Os dois lados. Né? Pela ótica da oferta, aqui foi o crescimento do segundo trimestre, aqui estão todos os setores que cresceram a mais e os que cresceram menos e aqueles que caíram. Quando você olha, a maior parte dos setores que cresceram mais foram do setor de serviços. Né? Pela ótica da oferta. Pela ótica da demanda, quem mais puxa a economia aqui no Brasil é o consumo das famílias, representa 66% do PIB. E o consumo das famílias vem tendo também um desempenho muito bom. O que é que acontece? A inflação caiu, o poder de compra das famílias melhorou. Né? Você tem os programas assistenciais, como o Bolsa Família, com um orçamento muito forte, ajuda no consumo das famílias, certo? Então, esses dois fatores já pesam. E ainda tem um terceiro fator, crédito. Né? A taxa de juros ela veio caindo, está no patamar alto ainda, 10,5%, mas não é aquela taxa de 3,75%. Então, isso já
melhora o crédito também. Houve também políticas do governo de perdão de dívidas, né? Quando você perdoa a dívida do consumidor, joga ele de volta no mercado. Ele assume novas dívidas, consome novamente, certo? Então, isso puxa a economia. E tem também a parte do consumo do governo, que também está bastante forte. Chama a atenção um ponto positivo aqui. Você tem 2 trimestres de crescimento positivo e importante da formação bruta de capital fixo. Isso é um investimento. Então, as empresas também investiram, porém, o nosso nível de investimento ainda está muito baixo em relação ao PIB. Mas é um dado relevante que precisa ser observado. Falando de emprego, a gente vem com uma trajetória bastante importante na redução da taxa de desemprego. Lá em março de 2021 atingiu um nível mais alto da série histórica, né? E aí houve uma forte redução e houve uma elevação no início do governo Lula e agora vem caindo, está em 6,8%, que é o mesmo nível daquele período pré-Lava Jato, né? Então, isso aqui é muito importante, mostra que a taxa de desemprego realmente está baixa, que a economia está demandando mão de obra, porém você tem também aí a questão da informalidade, né? Muitos beneficiários de Bolsa Família, por exemplo, não vão procurar emprego, né? Então isso tem trazido dificuldades para mercados de construção civil, por exemplo, né, de prestação de serviços, porque não conseguem mão de obra. E no emprego formal também vem trazendo aí surpresas muito positivas. Muito do crescimento que a gente vê também hoje tem a ver com os marcos que foram aprovados no governo anterior. Ali está uma relação de várias modernizações econômicas e reformas que aconteceram. A Lei de Liberdade Econômica é algo importante, mas marco de saneamento, do gás, da energia elétrica, das ferrovias, isso aquece a economia e aquece o setor de vocês, né? Ontem mesmo, não sei se vocês viram, lá em Sergipe, foi aprovada a concessão da empresa de saneamento básico de lá, e até 2033 vai ter um investimento de 6,3 bilhões de reais no sistema de saneamento de lá, né? Então, isso mexe muito a economia e que termina demandando o setor de vocês. A reforma administrativa, isso aqui no governo atual não vai acontecer, a reforma tributária acontecendo, né? Privatizações, nem pensar, né? O governo atual não é favorável em relação a isso, né? E aqui ainda tem esse problema, né? A burocracia e a carga tributária ainda são um problema para o empreendedor brasileiro, né? A reforma tributária, ela está com essa expectativa de carga de 27,5%, de 28%. Essa aqui é a grande discussão, né? Porque hoje a indústria paga muito, serviço paga pouco, a agropecuária paga menos ainda, principalmente o setor exportador. Esse aqui vai pagar mais, esse vai pagar menos. E aí onde está toda a briga, né, com os representantes de todos os setores. A região Nordeste, há uma preocupação com a perda de atratividade, já que não vai ter mais guerra fiscal, né? Vai ter um fundo de desenvolvimento regional, que, a meu ver, o orçamento é baixo para atender tanta demanda, né? O setor imobiliário, que aí tem a ver com a construção civil, que tem a ver com o setor de vocês também, ele vem tendo aí um crescimento forte. À medida que você tem redução de Selic, o mercado vai se aquecendo, né? Só que se a Selic voltar a subir, isso deve dar uma diminuída. Recife, João Pessoa, quando a gente olha a valorização dos imóveis, tem tido as maiores valorizações a nível nacional, então são mercados que estão aquecidos, né? E a reforma tributária, eu vou passar mais rápido, mas ela está sendo repensada para não trazer tantos danos para o setor da construção civil como ia trazer lá atrás.
O auxílio emergencial, que virou depois Bolsa Família, ele é muito importante para a economia brasileira e também para a economia nordestina. Esse dado aqui, ele é muito importante, ele mostra que com o auxílio emergencial o Brasil atingiu o menor nível de pobreza de toda a série histórica. Tá? Então a gente não pode abrir mão de um programa como esse. Tá? Esse foi um estudo que eu fiz, mostrando o impacto do auxílio emergencial, Auxílio Brasil, depois Bolsa Família, para todos os estados brasileiros. E todos esses estados aqui que têm maiores benefícios, se vocês olharem, estão na região norte e nordeste, principalmente na região norte. E os de menor impacto são aqueles estados mais desenvolvidos que têm uma menor necessidade desse programa. Aqui em Pernambuco, Cumaru é o município de maior impacto. Se vocês olharem no mapa do Brasil ali, aquelas regiões mais escuras, são todos os municípios de maior impacto, estão ali na região nordeste e norte. Voltando agora e falando do arcabouço fiscal e da política fiscal aqui no nosso país, esse aqui é o slide original, né, do arcabouço fiscal, onde em 2024 a ideia era ter um déficit zero, para que em 2025 a gente já começasse a ter superávit primário. Mas o governo não está conseguindo cumprir essa meta. Tá? Eles apresentaram um novo arcabouço fiscal, né, uma revisão do arcabouço fiscal, dizendo que em 2024 era a meta de déficit zero e 2025 que ia ter superávit primário, eles repetiram essa meta de déficit zero. E aí tem um detalhe, a meta de déficit zero inclui uma banda que permite um déficit. E a estimativa do governo para o ano que vem é de que seja de 31 bilhões para esse ano de 26 bilhões. Tá? Então, um déficit zero, mas que tem déficit. Né? E aí o que acontece? Estimativas aqui do Banco Central mostram que a coisa só está ficando pior. Né? Que o déficit está ficando maior, que o governo não vai cumprir. Né? Isso aqui são as previsões de mercado. Déficit zero é o do governo para esse ano e para o próximo, e a previsão é de déficit negativo. A trajetória da dívida, ela pode ser bastante explosiva, né? Ela pode ser mediana ou pode ser ótima. Mas essa ótima, por exemplo, eu vou mostrar um slide mais à frente, já está para ser superada ainda esse ano. Então, esse déficit fiscal, ele está movimentando a economia, mas ele está trazendo danos, ele está trazendo inflação e está dificultando para que as taxas de juros caiam aqui. Então, tem que saber realmente balancear essas coisas, para que você tenha uma trajetória de queda dos juros. Aqui são as medidas que o governo atual lançou mão para aumentar a arrecadação. Né? Eu não vou ler todas, mas além dessas, está se discutindo aumentar o imposto do CSLL e aumentar também o JCP, ou seja, hoje isso é 10%, vai para 15%, e esse aqui do CSLL vai aumentar para o ano que vem. Então já há novas medidas aí para tentar aumentar a arrecadação. E com isso, se isso for aprovado, o Brasil vai se tornar, né, o país com a maior cobrança de impostos do mundo. Tá? E a gente vem batendo recorde após recorde de arrecadação. Porém, não tem sido suficiente, porque o déficit tem sido repetido mês a mês. Tá? Esse aqui é o resultado primário de julho. O setor público, né, como um todo, você tem aqui para o mês de julho, e também o acumulado dos últimos 12 meses e do ano. Aí você tem o governo central, tem os governos regionais e tem as empresas estatais. As empresas estatais voltaram a dar prejuízo. Então, quando você olha no acumulado de 12 meses, já vai em 257 bilhões de reais de déficit. Isso no acumulado de 12 meses até o mês de julho. Com isso, o déficit nominal, que inclui o pagamento de juros, já superou o pagamento que aconteceu no auge da pandemia. E chega a 10%
né, do PIB, e é uma situação muito preocupante. Então, isso dificulta para que os juros caiam. Por que dificulta? Porque, imagina, se você deve muito e paga muitos juros, e vai conversar lá com o Banco do Nordeste, ele vai fazer uma análise tua como empresa, vai dizer, rapaz, essa empresa aqui, o rating dela não é dos melhores. É a situação. O Banco do Nordeste pode se recusar a fazer negócio com você. Quem que vai fazer o negócio? Aquele outro banco que aceita mais risco, em compensação, cobra juros mais elevados. Tá? E aí a relação dívida-PIB, ela só tem aumentado. Em 2024, cresceu 4 pontos percentuais, e no ritmo que vai, no mês de julho, só no mês cresceu 0,7 ponto percentual. Em junho tinha crescido 1 ponto percentual. Se for nessa trajetória, vai chegar em dezembro já nos 80%, que era uma previsão lá do Banco Central para só daqui a alguns anos. Então, isso preocupa bastante. Aqui é um acompanhamento que eu faço do Boletim Focus. Vocês, se não recebem, eu recomendo entrar lá no site do Banco Central. Eles têm uma newsletter que sai toda segunda de manhã, chamado Boletim Focus, que tem um acompanhamento de uma pesquisa que eles fazem toda quinta e sexta-feira da semana anterior, com 200 instituições financeiras do país. E perguntam, qual a sua previsão para PIB, IPCA, câmbio e Selic para esse ano e para os próximos 3 anos. E aí, na segunda, você recebe no seu e-mail. Para planejamento, isso é muito importante. Né? Então, isso aqui é um levantamento que eu faço dos dados que são divulgados semanalmente, e aí eu olho a tendência. Né? Então, veja, a tendência do PIB desse ano era de um crescimento muito baixo e vem subindo. E para os anos seguintes, essa é a dinâmica que vem acontecendo. Por IPCA, era muito mais baixa, e agora já está chegando próximo do teto da meta de 4,5%. E aqui está para os anos seguintes. Então, o Comitê de Política Monetária observa isso também. E, a partir disso, ele decide se vai diminuir ou aumentar os juros. Aqui é a mesma coisa para a Selic. A expectativa era de uma Selic de 9% lá no início do ano, e essa expectativa foi mudando. E a mesma coisa está acontecendo com os anos seguintes. E o câmbio também, ele vem mudando. Tá? Então, assim, ele não acerta, mas você pode olhar a tendência para onde a coisa está indo. Esse é o que você vai receber no seu e-mail, mostrando aí o daquela semana, de uma semana atrás, de 4 semanas atrás, e para os anos seguintes. Tá? Então, eu recomendo que vocês observem isso. Tá? E aí, para olhar isso e pensar no seu mercado, você tem que estar olhando o câmbio, né? Tem que estar olhando os juros futuros que a gente estava vendo, tem que estar olhando também o risco país, que aí o risco país alto significa juros mais altos, e tem que olhar também o desempenho da Bolsa. Né? Se a Bolsa vai bem, significa que o mercado está indo bem e vai trazer um impacto positivo em toda a economia e nesse setor. Né? O Ibovespa andou de lado por boa parte de 2024 e agora começou a bater recorde. Né? Isso é um momento importante porque significa que alguma coisa está acontecendo. O que está acontecendo é que os juros lá na economia americana vão cair. Aí os investidores estão saindo do título que eu mencionei, que paga super bem em dólar, e vão para mercados mais arriscados, inclusive o de renda variável, como a Bolsa. Né? O risco país está subindo bastante, por conta do fiscal, que eu mencionei, isso é preocupante. Os juros futuros, não sei se vocês lembram, até pouco tempo atrás tinha o Tesouro, que era IPCA mais 6,5%. Né? IPCA mais 6,5%. Quem vai trabalhar com um título desse? Né? Se você tem dinheiro, você vai investir num negócio, o seu negócio vai ter que pagar mais que IPCA mais 6,5%. Né? Olha só. Né? Então, isso é algo que tem que observar. E o câmbio, né, os equipamentos, eles são como uma commodity. Né? Praticamente.
preço é internacional. Então, se o dólar dispara, o teu equipamento vai ficar mais caro, né? E aí a conta precisa fechar na hora da sua locação. Desafios importantes, como eu mencionei, mão de obra cara e pouco produtiva, taxa de desemprego de 6,8%, é difícil para contratar, né? Com Bolsa Família ainda por cima do lado, é difícil para contratar, né? Informalidade, ela encarece ou inviabiliza o crédito, né? Quando você vai conversar com o Banco Nordeste é até uma exceção, né? Porque você começa abre uma empresa do zero e consegue captar recursos lá. Mas o recurso, ele acaba rápido, porque justamente tem uma demanda muito forte. No mercado tradicional de crédito, a informalidade te penaliza, né? Obras paralisadas e atraso de pagamentos, né? Vem um PAC, um novo PAC por aí. Eu vou até mostrar alguns números aí para frente. É a terceira edição, né? Vocês sabem quanto de obras foram concluídas da primeira edição? 10%. A segunda edição melhorou. Sabe quanto foi? 25%. Então, muito cuidado com o PAC aí que vem pela frente, né? Firmem bons contratos com o jurídico por trás, porque, claro, pode ser que tenha mudado, né, de lá para cá a governança, mas há riscos, né? E juros maiores que a rentabilidade do negócio, que era o que eu estava mencionando. Selic alta, juros futuros muito altos, podem complicar, né? Oportunidades. Você tem aí um PIB de 11 trilhões da economia brasileira, está crescendo, tudo bem, tem muito gasto do governo impulsionando, mas está crescendo, o consumo está crescendo, o setor imobiliário está crescendo. Se Deus quiser, Galípolo vai baixar a taxa de juros no ano que vem. Então, isso é importante. Esse governo incentiva muito Minha Casa Minha Vida. Aqui no estado de Pernambuco tem um programa muito importante, inclusive, que a concorrência danada, né? Que deve ser replicado por outros estados, que é o da entrada, né? Não sei se vocês, com certeza vocês estão acompanhando. O governo do estado disponibilizou 200 milhões de reais, onde ele dá 20 mil reais de entrada no financiamento de um imóvel de 190 mil. Isso enquadra muito mais gente no programa. Então, o Minha Casa Minha Vida tem um impulsionamento. E o detalhe, tem recursos sobrando do FGTS para isso. Nos últimos anos, Pernambuco não conseguiu utilizar os recursos do FGTS. Então, esse programa ajuda a utilizar isso. Eu fiz, inclusive, um estudo sobre o impacto disso na economia para a ADEME. Está disponível aí para quem quiser ver. Então, esse é um programa importante que ajuda, né, no setor. A volta do PAC, como eu mencionei, impulsionando a construção pesada. Aqui está o quanto foi disponibilizado para todos os estados, né? Pernambuco, 91 bilhões de reais, pelo menos na teoria, né? Veja que Bahia, Sergipe ali é porque tem a Petrobras, né? Aqui, Pernambuco também tem a refinaria, que está aí nessa história. Mas a refinaria foi 6, 7 bilhões, né? Então ainda sobra um montante bastante importante. O Ceará aqui também. Tá? Então são distribuições importantes aí que devem impulsionar. E, claro, investir em inovação e gestão financeira, né? Acho que com o apoio, né, de Paulo aí, acho que pode ajudar muito, né, compartilhando a experiência de quem faz um bom trabalho, né? Não é porque é meu cliente não, mas a Zeta Locações, por exemplo, tem um sistema de gestão excelente, né? Que eu, quando fui conversar com eles, eu gostei muito do que vi por lá e que ajuda a negociar com os bancos, inclusive, na hora de captar recursos. Eles apresentam o BI deles lá para o banco e o banco fica vislumbrado, né? Então, isso tem que ser muito profissional, né? Então é isso, pessoal. Eu acelerei um pouco a minha fala, né, por conta do andar da carruagem. Quem gostou do conteúdo, quiser seguir aí minhas redes sociais, aponta o celular aqui, que vai abrir aí todas as redes. Espero que tenham gostado aí.
Como eu disse, isso está sempre sendo atualizado, né? Tem sempre informações novas acontecendo. Se tiver um tempinho, eu estou à disposição aqui para tirar alguma dúvida, responder algum comentário. E, novamente, agradeço o William, agradeço o Sindlec pelo convite e boa feira aí para todos.